Gente, eu queria falar com vocês hoje, é uma questão de segunda chance. Queria compartilhar com vocês hoje, segunda chance, e eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo em Juízes. Livro dos Juízes, Juízes capítulo 6, versículo 12 a 16. Juízes capítulo 6, versículo 12 a 16. É uma história bem conhecida, bastante falada, mas eu creio que Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural hoje, amém? Está escrito assim, a minha versão NVI: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Glória a Deus. Essa é uma história muito conhecida. A Bíblia vai falar que nesse tempo de Gideão, tempo de Juízes, a nação de Israel estava pressionada por povo de Midian, os amalequitas. Eles plantavam e o povo vinha, saqueava eles, destruíam toda a sua plantação. E você vai ver nos versículos anteriores desse capítulo 6 o porquê disso. Toda vez que Deus libertava a nação de Israel, passava um período de tempo, a nação de Israel se voltava contra o Senhor. Como assim? Ela se prostituía com outras nações, ela começava a adorar outros deuses a não ser o Senhor. E como consequência disso, Deus sempre trazia um castigo para eles. Eles eram levados em cativeiro, e Deus sempre levantava juízes, pessoas como foi Gideão, Sansão, outros mais, e libertava o povo de Israel. Mas isso aqui, ele estava vivendo totalmente um caos. E o que eu acho engraçado é que Deus aparece para Gideão: Gideão, através de você eu vou libertar. E Gideão, tão pressionado, fala: Ah, Senhor, ele não acreditava nele mesmo. E o que Gideão acabou de falar era o que eu vivi. Isso é o que eu vivi. A minha infância, aos 4 anos de idade para 5 anos de idade, a minha mãe, ela é separada do meu pai. Então meu pai vai embora de casa. E todo filho, homem, ele se espelha em seu pai. Ele acha o seu pai o seu herói. Aos 4 anos de idade o meu foi embora. Só que não parou por aí. E aquela mulher guerreira, trabalhadeira, ela tentou fazer sempre o papel dos dois, de mãe e de pai. Minha mãe trabalhou durante 14 anos na usina. A mão dela é cheia de calo, cortando cana para poder sustentar sua família, eu e minha irmã. E ela nunca mediu o esforço para poder trabalhar, para trazer sustento dentro de casa. Mas a gente nunca teve luxo de ter as coisas. Por falta do meu pai, a gente passou várias necessidades, mas ela supriu todas. Realmente fome a gente nunca passou. E eu falo uma coisa, eu lembro sempre. Uma vez ela fazia a janta, tirava sua marmita para no outro dia ela poder trabalhar. E teve um dia que não tinha. O que tinha era para eu e minha irmã poder jantar, e no outro dia ela não tinha comida. Ela largou de fazer a sua marmita para poder trabalhar no outro dia. Ela foi trabalhar com fome. E isso me marcou muito. Uma mulher guerreira, uma mulher batalhadeira. Só que nessa questão, a falta de um pai faz, a paternidade faz, e essa paternidade criou um vazio dentro de mim. Cara, por que meu pai foi embora? Por que minha família está assim? Eu via as lutas da minha mãe, eu via o sofrimento que ela passava. Às vezes minha mãe tinha que fazer conta em mercado e pagar no mês seguinte para poder ter as coisas dentro de casa. E querendo ou não, a vida financeira não era aquilo que a gente se esperava. Você está achando que eu tinha o luxo de comer uma bolacha da Nix? Você está achando que eu tinha o luxo de beber todinho? Você está achando que eu tinha o luxo de ficar bebendo iogurte, irmão? Que eu sou apaixonado?
A gente não tinha esse luxo, e querendo ou não, a minha mãe, ela pegava cedo, ela ia trabalhar, chegava 4 horas da tarde. E nisso eu e minha irmã ficava sozinho, meu tio também trabalhava. A gente ficava sozinho. E na usina você trabalha de segunda a segunda. Naquela época, e eu entendo que a gente ficava na casa de babá. Vira e mexe, as babás às vezes largavam, né? Porque abençoado demais. Esse menino abençoado. E eu lembro que ela poderia ir trabalhar no domingo. Só que ela tirava o domingo para poder estar com a gente, porque a semana inteira ela não estava. E devido a isso as dificuldades vieram. As dificuldades vieram, e minha irmã foi crescendo sem uma paternidade. Minha mãe trabalhando, lutando demais para poder cuidar da gente. E isso trouxe algumas consequências para a minha vida. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Mas trouxe várias consequências, porque eu nunca tinha o projeto no meu coração de ter uma família. Por causa como foi a minha, meu pai abandonou a gente. Então eu não tinha esse desejo no coração de querer construir uma família. Porque por que eu vou construir uma família? Como que eu vou dar um amor paterno se eu não tive? Porque eu entendo que você só dá aquilo que você tem. Se você dá amor para o seu esposo ou para sua esposa, porque você tem amor. Se você dá um carinho, é porque você teve carinho. Você nunca vai conseguir dar aquilo que você não tem. E isso é fato. Só que eu tive o amor da minha mãe. Só que o amor de pai, aquele amor de você lutar, batalhar as coisas, querer correr atrás das coisas, ver sua família crescer, estabelecer um pilar, uma segurança para sua família, isso eu não tive. E devido a isso, na minha adolescência, eu fui crescendo. E você quer uma, você vai entender. Você quer uma pessoa para desabafar. Você quer uma pessoa para contar. E tinha coisa que eu não podia contar para minha mãe. Eu não queria contar para ela, porque às vezes era até constrangedor. Pelas fases que a gente passa na adolescência, não precisava de um pai. Um certo tempo, entrou meu padrasto na nossa vida. E eu sou apaixonado com ele. Eu amo ele demais. Me ajudou muita coisa, mas a paternidade mesmo, ela sempre me faltava. E por causa disso, eu era uma pessoa introvertida. Eu não gostava de abrir com meus amigos. Eu não gostava de abrir com meus parentes. Eu ficava sempre no meu canto. Às vezes eu passava por um problema, eu ficava no meu canto. Não tinha ninguém para me poder compartilhar, ninguém para me poder falar. Aí, querendo ou não, eu fechava o coração e queria resolver do meu próprio jeito. E muitas vezes eu bati com a cara na parede. Minha mãe, ela sempre me corrigiu. Gente, eu apanhava cedo, de tarde, de noite. Então ela sempre me corrigiu. Se eu sou homem, porque ela me corrigiu. Gente, era vara de bambu, era chinelo, era não sei o que, mas ela me corrigiu. Ela falou: vai virar homem, porque quem vai sustentar sua família um dia é você. Mas isso eu tive da parte dela. Só que, gente, de pai mesmo, não. E querendo ou não, para você, pai, seja presente na vida do seu filho. Não estou falando só homem, mas mulher também. Seja presente na vida do seu filho. Cuide dele no caminho do Senhor, instrua ele no caminho do Senhor, vá com ele, fortifica o seu filho, isso faz falta. Eu vejo uma família que são muito próxima, o pai dele, porque ele é muito ausente na vida dele, ele troca a presença por presentes. Nunca faça isso. Seja presente na vida do seu filho, instrua o seu filho, seja com ele, crie raiz com ele, crie intimidade para ele poder contar as coisas para você, para ele poder sentir segurança em você. Você é o herói do seu filho. Mãe, você é a inspiração da sua filha, do seu filho. Não troque sua presença por presentes, porque isso pode acarretar grandes coisas na vida do seu filho ao longo do tempo. Então eu não tinha modelo daquela família, não tive esse modelo. E querendo ou não, a gente acarretou muitas dificuldades financeiras no tempo que eu morei com a minha mãe. Sempre foi difícil. Eu sempre vi minha mãe lutando para poder pagar as contas, para poder comprar umas coisas para a gente. E essa dificuldade financeira sempre foi muito grande. Para a glória de Deus, eles conseguiram derrubar a casa velhinha que tinha, construir outra nova. Mas sempre foi debaixo de muita dificuldade. E eu sempre olhando aquilo ali, gente, eu não quero uma família para mim, eu não quero constituir uma família, eu não quero. Aí é onde vai chegar a segunda chance na minha vida. Aí é onde as coisas começam a se encaixar, é onde eu começo a ver o mover de Deus. Aí é onde eu vejo qual o propósito que eu tinha, porque eu comecei a namorar com a Marina. Uns três meses que eu comecei a namorar com ela, a gente veio para a igreja. E
A história da Marina, ela não é diferente de mim. O pai dela saiu, foi embora de casa, também era bem cedo. As dificuldades que eu passei, ela também passou. É praticamente a mesma coisa. A mãe dela trabalhava na usina. A mãe dela também acordava cedo, chegava à tarde. E elas ficavam em casa praticamente sozinhas, como eu fui. Agora presta atenção, eu comecei a se relacionar com uma pessoa que tinha as mesmas dificuldades que a mim, os mesmos problemas. Agora presta atenção, como que a gente ia poder progredir? Construir uma família, eu estava cheio de problemas e ela também. E principalmente os mesmos problemas. Como que eu ia me impulsionar? Como que eu ia impulsionar ela? Eu precisava ser curado e ela também precisava ser curada, só que a gente não sabia como. Que futuro que a gente ia ter? Que planejamento que a gente ia ter? Isso tudo por uma falta de paternidade, de um exemplo de pai dentro de casa. Às vezes, pais que estão aqui, às vezes você não vê, mas uma coisa que você erra na vida dos seus filhos vai prejudicar eles ao longo da vida. E feridas que foram curadas em mim, para a glória de Deus hoje, foi porque Deus curou, Deus me tratou, Ele mostrou o caminho que Ele tinha para mim. Eu não tinha uma paternidade física dentro de casa, mas eu encontrei um pai que Ele me adotou, um Deus que fez em mim uma paternidade. Ele selou em mim o compromisso dEle. O sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Ele me adotou, Ele cuidou de mim. E a partir daí, eu comecei a me despertar para as coisas de Deus. E eu e a Marina, a gente veio para a igreja. A gente batizou, ainda não era o pastor Henrique que estava aqui. Era o pastor Jailson, a gente batizou. E mesmo assim as dificuldades, elas continuaram. Em 2012 a gente passou pelas águas, batizamos. Mas mesmo assim, a gente precisava ressignificar algumas coisas. Algumas coisas do nosso passado tinham que ficar para trás. Algumas coisas voltavam sempre à tona na nossa vida e a gente não conseguia caminhar. A gente não conseguia caminhar, não conseguia romper. Mas também em 2012, né? Na verdade, o pastor Henrique chega em Lagoa da Prata. Não, em 2014, o pastor Henrique chega em Lagoa da Prata. É onde a chave da minha vida, ela realmente começa a virar, porque ele chegou aqui e eu falo, rapaz, esse cara metido, esse cara estrelinha, o que esse rapaz está fazendo aqui? O que esse rapaz tem para me ensinar? Gente, eu falo realmente, eu não gostava do pastor Henrique. Falei, esse cara canta lá, desce perto da gente, não cumprimenta. Quem que tá achando que ele é? Mas esse cara estrelinha, metido, esse cara desacreditado por muitas pessoas, ele começou a me envolver. Ele começou a me discipular. A gente levava eu e o Bruno para casa dele. Começava a ministrar nos nossos corações. Eu mais dormia do que ouvia. E ele começou a me amar. Ele começou a me cativar. E eu comecei a ter uma mudança de mente. E pelo exemplo que o pastor era com sua esposa, como ele cuidava dela, como ele tratava as coisas como um homem, como ele resolvia, isso começou a me inspirar a ter uma família. Isso começou a criar dentro de mim, eu vou ter uma família. Porque, gente, família, ela é bênção do Senhor, ela é projeto do Senhor. A família é uma instituição do Senhor. Então eu estava falando para Deus, Deus, eu não quero continuar uma promessa que o Senhor deixou, um princípio que o Senhor deixou, que é a família. Então, querendo ou não, isso no meu coração estava rasgado, eu não queria definitivamente. Mas através da vida do pastor Henrique, eu comecei a enxergar isso de uma maneira diferente. Rapaz, mas ele cuida tão bem da esposa dele. Mas ele fala palavras tão carinhosas com a esposa dele. E dentro do meu coração começou a surgir um sentimento, cara, eu vou casar com a Marina, eu vou fazer dela a mulher mais feliz do mundo, a gente vai construir uma família. E nosso namoro não foi tão fácil assim, passamos por muitas dificuldades, mas a gente decidiu casar. A gente marcou nosso casamento em maio, a gente casa em agosto, 3 meses. Só que, querendo ou não, eu não tive o apoio assim totalmente da minha família, da minha mãe, da minha sogra. Mas como assim, Mike, não tive o apoio? É porque pela a vida que ela passou, o sofrimento que ela passou devido à minha mãe, a minha sogra também, ela
ela ficou com medo de eu passar a mesma coisa. Fala, não casa agora, rapaz. Não mexe com isso agora. Minha sogra, ela não colocava confiança nenhuma em mim. Ela falava, não, você vai passar dificuldade. Você não vai conseguir sustentar uma casa. Esse negócio não vai dar certo, você vai machucar. Sem querer, elas liberaram algumas palavras de maldição sobre a nossa vida. Sem querer, sem intenção, querendo nos resguardar, para a gente não sofrer o que elas sofreram. E eu e a Marina casamos em 2016. 11 de agosto de 2016. Esse ano completou 4 anos que a gente está junto, para a glória de Deus. Mas às vezes essas maldições intencionais que às vezes vieram sobre a nossa vida, e isso acarretou no nosso casamento. Querendo ou não, pesou no nosso casamento. O nosso primeiro ano de casado, eu e a Marina passamos muita dificuldade, porque ela estava com o serviço garantido e quando a gente casou, ela não começou a exercer esse trabalho. Então só eu em casa que trabalhava, e o meu dinheiro dava para a gente fazer a compra, pagar água e luz, e todo mês o dinheiro do meu aluguel ele faltava. Estou falando que era todo mês, não era um mês, era todo mês. O dinheiro do meu aluguel eu faltava. E eu não conversava às vezes com a mãe dela, ou com minha mãe, com minha família, porque eu sempre tinha medo daquela palavra. Eu te avisei. A gente passou um ano desse jeito. Um ano passando essas dificuldades. E Deus, ele sempre supria. Meu patrão me ajudava a sanar o aluguel. Ele pagava para mim todo mês o aluguel. Eu cheguei a fazer um acerto para quitar essas coisas. Mas isso sempre veio acarretando sobre as nossas vidas. E realmente passamos muita dificuldade no nosso casamento. Não só financeiramente falando, mas conjugalmente falando. A gente não batia muito um de frente com o outro. Eu já machuquei ela demais em palavras, já machuquei ela demais em questões que eu fazia. Ela também me machucou muito. Mas foi aí que a gente realmente resolveu virar a chave da nossa vida. A gente não vai aceitar isso mais. A gente vai botar os nossos joelhos no chão. Essa maldição, ela vai ser quebrada. Vamos ter uma família feliz. Então a gente se posicionou, falando, eu não quero saber. A gente orou, quebramos essa maldição. E as coisas começaram a fluir para a nossa vida. Tudo caminhando. Tudo que estava caminhando era para uma história se repetir com a minha família. Mas Deus, ele começou a mudar a direção da minha história. Deus, ele começou a mudar os meus caminhos, a minha direção, a minha visão. Começou a mudar o meu coração. Eu comecei a entender a Marina. Eu comecei a entender que o amor, ele é sacrificial, ele não é um sentimento. Às vezes eu acordava amando 10% da Marina, mas tinha dia que eu acordava amando a Marina 100%. E o que é amor sacrificial? Eu me sacrificava por ela. Eu queria ver ela bem. Se tinha uma coisa que ela queria fazer e eu não gostava, eu sacrificava. Eu ia e fazia juntamente com ela. E automaticamente ela comigo. E uma palavra que poderou o nosso casamento foi o perdão, pastor. O perdão, porque eu já machuquei demais. Ela também machucou, mas todas as vezes que a gente ficava, às vezes, sem conversar, sem querer encostar um no outro, a gente chegava e me perdoa. Me perdoa pelo que eu fiz naquele momento. Deus restaurava o meu casamento. A presença de Deus invadia a minha casa. E a gente foi crescendo, tendo maturidade. Você que é pai, seu filho um dia vai casar, sua filha um dia vai casar. Abençoa sua filha, direciona ela, prepara ela para o marido dela, prepara o seu filho para a esposa dele, instrua ele, tenha princípios, porque o que me fortaleceu foi os princípios da palavra de Deus, foi os princípios que regeram a minha vida. E eu tomei uma virada na minha vida quando eu realmente adentrei essa família Mensageiros. Ela foi o exemplo de família que eu tive, um exemplo de cuidado, um exemplo de amor, de dedicação, porque eu passava momentos difíceis, as pessoas, elas me acolhiam, o pastor me aconselhava, com as palavras dele, ele cativava o meu coração. E outra coisa significante que foi muito na valia da minha vida foi os meus amigos, que nos momentos mais ruins que eu passei, eles estavam comigo. Eles estavam me ensinando, me ajudando, cuidando de mim, me abraçando, indo comigo aos lugares. Falava, vai ficar bem, estamos em oração, você vai vencer, isso é só por uma questão de tempo. E querendo ou não, a gente foi crescendo em graça, crescendo em sabedoria. Mas o fato determinante da nossa vida, eu e a Marina querer mudar, não querer viver mais na mesma situação em que nos encontramos. Porque estava passando flashback, a nossa família, que a gente tinha, sofrendo as mesmas coisas, parecendo que estava voltando tudo à tona de novo.
Eu quero falar para você que às vezes você está vivendo alguma ocasião da sua vida assim, parece que alguma coisa do passado está voltando à tona. Você precisa ter decisão de querer mudar. Você precisa ter a atitude de querer mudar, porque Deus, Ele quer mudar a sua vida, mas vai partir de você tomar essa decisão de querer mudar. Você precisa entender, você precisa querer. Deus, Ele quer fazer coisas maravilhosas. Eu não sei se sua vida é assim, eu não sei se você está passando por esse momento, às vezes de querer desistir, de querer retroceder. Eu não consigo mais. Eu estou brigando demais com minha esposa, eu estou brigando demais com meu esposo. Meus filhos, a gente não está dando certo. Revê os seus conceitos, revê o que está acontecendo. Coloca o seu pé no chão, coloca os seus joelhos no chão. Ora, conversa com o seu filho, conversa com sua esposa. Para um casamento der certo, você tem que compreender sua esposa e você tem que compreender seu esposo. Vocês precisam conversar. E uma coisa que o diabo coloca muito em casamento, em divisões de família, é a questão de ficar calado. Eu não vou falar nada, vou deixar perceber. Eu não vou corrigir, vou deixar perceber. E isso com o tempo vai desgastando a família. Não só o relacionamento entre pai e mãe, e pai e filho, mas desgasta toda a família. Porque tem coisa que você precisava falar e ele não sabia. E coisa que você precisava falar e ela não sabia, e continuava cometendo os mesmos erros, aonde vai desgastando. O diabo entra nesse negócio, fecha a boca dos dois, para lá na frente acontecer o divórcio. Só que o divórcio já aconteceu há muito tempo atrás. Às vezes palavras que a pessoa te falou e você não liberou perdão. E a falta de perdão, ela te prende. O que é falta de perdão? É você tomar um copo de veneno querendo que a outra pessoa morra. Quem vai morrer é você. Às vezes o seu lar precisa de uma restauração. Às vezes sua família precisa ser reestruturada em Deus. Comece você, Deus, tenha misericórdia, me ajuda. Eu não quero perder minha família. Tem um amigo meu que eu ajudo ele perdeu a família dele. Ele está louco querendo reconstruir a família dele. Só que precisa de processos. Primeiramente você precisa entender e olhar para você mesmo, que você é um problema. Porque a gente gosta demais de acusar outra pessoa, sendo que você também é um problema. E quando você olha para dentro de você e reconhece isso, as coisas elas começam a mudar. E o engraçado é que, como Gideão, eu passei por isso, por medo, por frustrações, por falta às vezes de planejamento, porque tudo que eu fazia dava errado. E uma coisa que eu cheguei a falar na minha vida: Deus, se o Senhor realmente existe, por que eu estou passando por isso? Eu casei na sua casa, eu te servi, por que eu estou passando por esse processo? Por que eu estou passando por essas dificuldades? Eu acredito que Deus, Ele sempre apostou em mim, mas eu não conseguia olhar pela forma da qual eu estava vivendo. Eu não conseguia achar uma saída e culpava a Deus pelos meus erros. É igual Gideão: como é que eu vou libertar Israel se minha família é menor? Da tribo de Manassés eu sou o menor. Como que eu vou libertar? Como que eu vou dar a volta por cima disso? E Deus falava com ele: você é um varão poderoso, rapaz. Com sua força liberte, mas como que eu vou libertar se eu estou arruinado? Como que eu vou libertar se meu coração não tem expectativas de uma vida melhor? Se tudo que a gente faz, o inimigo vem cá e destrói. Se tudo que a gente dá, o inimigo vem cá e leva. Eu estou profetizando para você, nessa noite, o diabo não vai roubar a sua família. O diabo não vai roubar a paz do seu lar, porque você é forte. Deus, Ele confia em você. Deus, Ele está com você. E realmente eu me senti inútil para poder ter uma família. Porque na nossa família, eu, minha mãe, meu tio, somos a classe mais baixa. Uns moram em BH, um mora em São Gotardo. Ele tem uma requisição financeira muito melhor do que a gente. E eu nunca planejava realmente ter casa, comprar casa, ter moto, essas coisas, porque a nossa dificuldade foi tanta. E eu não culpo ela, ela foi muito guerreira para poder nos ensinar, para poder estar com a gente. Mas na minha mente eu não tinha isso. Eu não tinha isso. E uma palavra que eu sempre falava com o pastorzão: pastor, estou passando por essa dificuldade, eu não consigo. Eu não consigo sair disso, eu não consigo avançar, eu não consigo planejar o meu futuro, eu não consigo. E primeiramente Deus que em todo momento Ele cuidou de mim. A todo momento Ele cuidou de mim. E segundo foi o pastor, que todas as vezes que eu falava para ele a minha dificuldade, ele apontava um valor que eu tinha. Todas as vezes que eu falava uma dificuldade, ele apontava uma qualidade minha. Foi como o Gideão: eu sou o menor, mas Deus falava: você é poderoso.
Eu não consigo, mas Deus falava, eu sou contigo. E o pastor, ele sempre me mostrava as minhas qualidades, que eu conseguiria, que eu ia para frente. E o último fator determinante da minha caminhada, do restauramento da minha família, da minha casa, foi a igreja. Essa família chamada igreja. A igreja é a única instituição que pega você todo detonado e transforma você 100 vezes melhor e devolve para a sociedade, você transformando vidas aonde você passar. A igreja é a única instituição que faz isso com uma pessoa. Coloca ela de volta para poder sonhar. Coloca ela de volta para poder realizar sonhos de pessoas. Coloca ela de volta no meio da sociedade 100 vezes melhor. E quando as pessoas olham para você e falam, quem fez isso? Você fala, simplesmente Deus. Ele é o único que pode mudar a situação da nossa vida. E às vezes você está aqui pensando, Maiquinho, eu já não consigo mais. Eu acho que eu estou velho demais. Eu acho que eu não tenho expectativas para uma segunda chance. Eu não consigo me reerguer. Eu tomei um tombo muito grande. Eu estou muito ferido. Maiquinho, eu acho que eu não consigo mais. Eu acho que já não tem mais jeito para mim. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Vai dizer uma coisa muito linda. Olha aí. Você acha que para você não tem jeito. Olha aí. Um dos criminosos que estavam ali pendurados, lançava ali insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Verso 42. Vou para frente. Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um ladrão insultou Jesus. O outro ladrão que estava lá, Jesus falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. E Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas que eu não entendi, se para um ladrão que estava preso naquela cruz, já ia sendo morto, poucos minutos de vida, teve jeito para ele, ele garantiu a salvação dele, lá no céu juntamente com Jesus. Você acha que você não tem jeito, irmão? Levanta a sua cabeça, Deus é contigo. Esse resto de ano ainda vai restaurar sua família, vai restaurar sua casa, seus negócios vão bem. Para você também tem jeito. Para mim eu achei que para mim não tinha jeito, mas Deus mudou a minha história, porque a minha história, ela continuou sendo escrita pelo dedo de Deus, e ninguém melhor do que Deus para saber o que é melhor para você.